Se você deseja emagrecer, emagrecer, emagrecer. Se você pretende mais cedo desencarnar, desencarnar, desencarnar. Continue, amigo, a fumaça tragar. Continue, amigo, como chaminé, fumaça soltar. E antes da hora você vai pro lado de lá. E com certeza, meu amigo, numa pior vai ficar. Numa pior vai ficar. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E nós estamos dando continuidade aos encontros com o nosso doutor Miguel Teixeira, nosso querido amigo, voluntário do MAP há muito tempo. Ele é especialista em psiquiatria, saúde coletiva, está agora no pós-doc sobre dependência química e também com estudos recentes sobre cuidados paliativos que no último bloco nós iremos abordar. Então, eu estou vendo aqui, Celso, que a gravação está pausada. No meu, que o relógio está parado. 17h53. Está rodando, está gravando. Está rodando? Ah, tá. Porque aqui para mim está parado no 17h53. Ao vivo é assim mesmo. Então, nós estamos abordando a questão do tabagismo, e sobretudo sobre a questão do tabagismo eletrônico, né? E o Miguel é um grande estudioso. Lembramos que ele contribuiu com a sua tese de doutorado, né? Está no nosso livro As Drogas e Suas Consequências, onde ele fala lá de uma maneira bem ampla sobre os caminhos da prevenção. Vale a pena conhecer o nosso livro, a gente vai estar postando aqui depois a capa do nosso livro. Então, retomando aqui, Miguel, da onde nós paramos, para onde nós vamos? Isso. E agora, então, eu vou falar um pouco sobre o tabagismo eletrônico, né? O tabagismo... pode colocar o slide? Isso. O tabagismo, né, de cigarro, de tabaco, e o tabagismo eletrônico, né? Então, os cigarros eletrônicos, eles já são definidos como dispositivos que tentam substituir o cigarro tradicional, né? No cigarro tradicional tem a queima do alcatrão e uma quantidade de nicotina. Isso faz com que o cigarro, né, fique com cheiro, né, incomoda as pessoas, né? E a partir de 2003, um farmacêutico chinês ele avança e começa a descobrir novas formas de usar o cigarro, usar a nicotina e o alcatrão, mas de forma diferente das anteriores. Então, para vocês terem uma ideia, foi a partir de 2003 que começou toda a programação e efeitos, né, sobre o novo tabagismo eletrônico, né? E aí, quando a gente olha o cigarro anterior, né, lá em 2015 a gente já tinha essa é uma publicação da minha orientadora, já havia uma publicação onde havia um consumo muito grande de cigarro entre os jovens. E quando você olha para o cigarro de tabaco, a gente está olhando não só para a nicotina, nós estamos olhando por uma série de substâncias que compõem o cigarro. Essas substâncias aqui,
como o arsênio, o níquel, o cádmio, o xileno, o tolueno. Essas substâncias que mantêm o cigarro com um tempo de prateleira maior, ele é um cigarro altamente tóxico. São essas substâncias aqui que vão produzir câncer, e câncer principalmente de laringe, faringe e câncer pulmonar, né? Então, quando a gente vê o perfil hoje dos vapes, né, começou lá em 2003 com os cigarros eletrônicos que tinham uma quantidade de nicotina. Quando a gente vê hoje, a gente começa a perceber que a faixa etária ainda está dentro de infância e adolescente. Olha só que perigo, né? Muito perigoso, porque esse vape agora de 2003, né, 2020, depois de 2020, ele já vem com outras soluções que não tem cheiro, não tem sabores diferentes, menta, hortelã, e emite uma fumaça que não vai incomodar as pessoas, né? E parece muito inocente esse tipo de cigarro. E aí esse artigo aqui, publicado numa revista muito importante, né, ele avalia a política de controle do tabaco no Brasil, um balanço de 30 anos. Nesse estudo, ele mostra para a gente toda a caminhada nossa em campanhas antitabagistas, né? Inclusive aqui a criação da Anvisa no controle de tabaco entrando no Brasil e as políticas antitabagistas, né, que eram políticas como, por exemplo, não fumar em lugares fechados, não fumar em avião, em ônibus, né, em restaurantes, em lugares fechados como cinema. Então, essas políticas deram uma retroagida. Mas, a partir de 2013, que os cigarros eletrônicos ganham um jeito diferente de fazer uso de tabaco, né? E não só os cigarros de tabaco, mas os narguilé, né? Que é uma herança do Oriente Médio. Ele também se mistura a isso, né? E só voltando um pouquinho, né, do estudo feito, esse estudo mostra que o Brasil ele conseguiu reduzir bastante o desejo de fumar das pessoas. Olha que bacana a importância da prevenção, né, Miguel? E através das políticas, né? Só que os vapes e os cigarros eletrônicos, né, eles passaram a ocupar uma inversão desse gráfico. Quer dizer, começou a aumentar muito o quantitativo, e principalmente entre jovens, né? Então, agora esse cigarro vape, ou VOPs, ou pods, ou cigarros eletrônicos, eles agora passam a ser mais tóxicos, com uma carga tabágica muito alta. Então, um pod ou duas fumadas de pod vão equivaler aí a 20 cigarros de antigamente. Então, essa quantidade, né, de carga tabágica, ela vem muito maior. E mesmo assim, a Anvisa hoje em julho de 2026, hoje a Anvisa tem um decreto onde ela proíbe veementemente o consumo, a produção, a distribuição e a venda de vapes, pods e cigarros eletrônicos. Então, existe agora sim, Miguel, proibido, né? Mas a gente vê, infelizmente, por exemplo, se você está transitando num parque público ou não público, né? Às vezes numa piscina do condomínio, num espaço de parque do condomínio, alguma coisa, as pessoas estão lá fumando como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Sim. Apesar da proibição, né? Sim.
E nós temos leis, né, o Bira? No entanto, essas leis vão demorar, porque a forma do consumo é muito diferente lá dos anos 80, 70, né? Então, a gente vai ter uma certa dificuldade, mas depois a gente vai discutir sobre as fragilidades e as potencialidades da lei. Né? E de como a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente de jovens e adolescentes. Hoje, o nosso marcador maior é entre jovens e adolescentes, porque parece uma substância inofensível. Né? Parece que o cigarro eletrônico é uma coisa que não incomoda, tem cheirinho, e a gente já entendeu também, tem alguns estudos mostrando que nesses vapes e vapes, né, além de ter nicotina e alcatrão, também tem cannabis. Olha só. Não é só a nicotina, tem cannabis também, e muito desses. Então, a gente agora está fazendo alguns estudos tentando distinguir, né, essa mistura de cannabis, né, e nicotina. Lembrando que a nicotina ela é mais viciante do que o cannabis, por incrível que pareça. Né? Tanto é que um usuário de tabaco ele tem muito mais dificuldades de largar o cigarro do que o cannabis. Mas você pode misturar. Pode haver mistura. Existem estudos apontando para isso. Miguel, assim, que coisa importante aqui os nossos internautas que estão nos acompanhando, né? Falando da prevenção, né? Aí a prevenção primária é antes que aconteça, não é isso, né? Isso, é antes que aconteça. Né? Então a gente está falando aqui, o MAP tem um trabalho muito grandioso também na evangelização, né? E a importância também que dos exemplos, né? Tem uma frase no meio espírita que diz assim, a palavra esclarece, mas o exemplo arrasta. Sim. Aí você imagina assim, a criança que vê, né, o pai, o avô fumando, né, naturalmente. Então aquilo, às vezes, cria um modelo, né? E o mais sério também quanto a isso, né? É que às vezes o adulto, ele não está nem aí, como diz aí, não está nem aí, mas assim, olha a criança que está ali, né? A gente não sabe, já falando, porque o nosso encontro aqui é Reflexões à Luz do Espiritismo, a gente não sabe dizer que espírito é esse que está sob a nossa responsabilidade. Uma criança que veio numa nova reencarnação para encontrar um lar mais, né, harmonizado, de práticas mais saudáveis, né? E como isso é crítico, porque você fala aí que na sua pesquisa mostra essa trajetória de quase 30 anos, onde houve uma redução, mas depois, com o cigarro eletrônico, infelizmente retomou, avançou. Né? E nós estávamos melhor, o Brasil estava melhor do que a Turquia. Olha. Porque a Turquia é o top 1 em tabagismo. É mesmo, né? A Turquia é o país que mais se consome tabaco no mundo. Nossa. Nós estávamos, assim, em termos de política pública, de política de incentivo, e eu trabalhei como médico de família, em comunidade, eu trabalhei muito no programa de cessação de tabagismo. Né? Então, a gente tinha várias técnicas de como fazer a pessoa parar de fumar. Né? A gente mostrava para ela o quanto era importante. E nós tínhamos várias ferramentas, nós temos várias ferramentas para que as pessoas decidam parar de fumar. Né? É difícil, Bira, muito difícil. Parece que não, mas o usuário de tabaco, ele tem mais dificuldade de largar o tabaco do que um usuário de cocaína. Olha só. Né? De tamanho o cigarro, né? Aquela fumaça, ela compromete o sistema nervoso central, né? Muito, muito maior. Já está então, 31 e 27. Oi? Já está 28. 28. 28, então está batendo 28.
Temos mais 2 minutinhos, 3 minutinhos. Então, Miguel, eu acho que no próximo bloco a gente pode dar continuidade nesse ponto, né? Não sei como é que está o seu contexto de apresentação aí, se mais para diante, falar nesse aspecto assim, como parar, como Sim. fazer. Para encerrar, você deve ter vários exemplos, né? Você já trouxe alguns exemplos nos nossos outros encontros, né? Mas eu lembro quando eu servia, né, em saúde, né, lá no hospital do HCE, então eu fazia técnico de patologia clínica, a gente ia acompanhar lá, fazer colheita de sangue. Aí nós vimos um paciente que ele estava com efizema pulmonar. Efizema pulmonar todo caidinho. Pasme, né? Como isso é uma questão de doença, não nos cabe julgamento, que realmente é uma doença. Julgamento. Não é questão de caráter, sem vergonha, não é nada disso. Então, o senhor já com câncer ali de pulmão e tal, efizema pulmonar, de um lado, a gente colhendo sangue, e do outro, ele com cigarro na mão, porque ele não conseguia parar.